Olá, hoje nós vamos começar uma série falando sobre comunicação eficaz. E para iniciarmos isso, eu quero deixar claro o conceito da Oxford Language sobre a comunicação. A comunicação é a ação ou o efeito de transmitir uma mensagem e eventualmente receber uma outra mensagem como resposta. Vamos avaliar esse conceito? A comunicação é a ação. Todo bom comunicador precisa gerar ação enquanto fala. A sua comunicação não pode ser monótona, uma comunicação linear, algo apático. Ela precisa gerar ação. E uma dica para que essa ação seja gerada de imediato é transferirmos o verbo do tempo passado para o presente, principalmente na introdução da nossa fala. Por exemplo, em vez de dizer eu gostaria de agradecer, diga eu agradeço. Quando você faz essa transição do tempo passado para a atualidade, para o presente, automaticamente você gera a ação de agradecer. É uma dica muito importante. Mas o conceito não para na ação. Ele diz que a comunicação é a ação de transmitir uma mensagem. Vamos avaliar quais são os principais elementos da comunicação. Aliás, esse assunto é assunto do primário. Na comunicação nós temos o emissor, o receptor e a mensagem. Temos outros elementos, mas vamos nos ater nesse primeiro momento a esses três. Quem é o emissor? É aquele que transmite, que emite a mensagem. Quem seria o receptor? Aqueles que escutam, que estão ávidos por ouvirem a mensagem emitida. E o que é a mensagem? A mensagem é o elemento essencial da comunicação. E para que essa mensagem seja transmitida, faz-se necessários alguns elementos. O primeiro deles é linguagem verbal. A linguagem verbal é essa comunicação com a utilização das palavras. As palavras precisam chegar ao seu público de maneira clara, objetiva, sem ruídos. Nós precisamos dominar o conteúdo, nos preparar para que, ao emitir a nossa mensagem, o nosso público possa entendê-la perfeitamente. E para isso, faz-se necessário ler em voz alta. Leia aquilo que você gosta, artigos, enquetes, reportagens, leia-as. Assim você vai conseguir familiarizar os seus ouvidos às palavras, como elas são, com os seus R's e S's, com a conjugação perfeita, fazendo com que os seus ouvidos possam se familiarizar com o seu tom ideal e com o seu ritmo ideal. Assim, quando você estiver diante de um público presencialmente, você não terá nenhuma dificuldade de aplicar aquilo que você já aplica na leitura diária. Uma outra dica de ouro para dominar a linguagem verbal é utilizar-se do dicionário para ampliar o seu conhecimento com palavras sinônimas. É muito chato quando nós estamos palestrando e repetimos palavras com frequência. Evite cometer esse erro. Portanto, substituir palavras é uma tarefa que nós precisaremos, a partir de agora, executar. Mas a linguagem não requer apenas a verbalização das palavras para que ela obtenha bom êxito. Faz-se também necessário o domínio da tonalidade da sua voz. Nós temos em nossa voz pelo menos 3 tons dos quais nós precisamos falar nesse primeiro momento. O primeiro é o tom agudo. O tom agudo impõe uma autoridade que nós não temos. Você já percebeu que nas confusões, nas brigas, nas discussões verbais ou nas agressões verbais, normalmente as nossas vozes ficam com uma finalização aguda? Pois é, isso acontece porque nós queremos impor a autoridade e fazer com que prevaleça a nossa ideia. Toda vez que num discurso eu utilizo-me dos tons agudos, eu estou querendo me sobrepor, me impor como autoridade
em assuntos que talvez eu não domine. E é importante para o comunicador entender isso. O segundo tom são os tons médios, são os mais confortáveis, porém são os mais monótonos. Nós não podemos, sob nenhuma circunstância na comunicação, propor um discurso linear, apenas com tons confortáveis para nós, enquanto comunicadores ou palestrantes. O terceiro tom é o tom grave. Esse, de fato, exerce a autoridade da qual nós estamos propondo ou querendo propor para o nosso discurso. Por isso, finalizar as frases com tons graves de fato imprime a autoridade que nós temos, exercemos e falamos sobre determinados assuntos. Em suma, a comunicação não requer apenas o domínio da linguagem verbal, como o domínio da tonalidade da voz, mas também o domínio da linguagem corporal. Um estudo aponta que 70% da linguagem é corporal e apenas 30% da linguagem que prevalece no discurso é verbal. Por isso, todo bom comunicador precisa dominar a linguagem corporal, evitar falar com as mãos amarradas, evitar manusear determinados objetos enquanto fala, manter um contato visual com o seu público é fundamental para que a sua mensagem logre muito bom êxito enquanto você fala. Você gostou da aula? Não se esqueça de deixar o seu like, salvar esse conteúdo e compartilhar para os seus amigos. E me seguir para novas dicas. Um abraço.